o que eu entendi com o movimento do Kobe, que veio o Kobe Bryant do Seahawks, e com os comentários de que o Dennis Allen quer um cara híbrido, então ele quer um cara que faz os dois. Então ele é tanto o strong safety, que é mais combativo, próximo do box, como o safety que faz a cobertura. Porque tem outro detalhe que o pessoal estava comentando. O Dennis Allen gosta das coberturas no mano a mano. Então, necessariamente, ele vai precisar de um cara, vai precisar de uma linha pressionando e vai precisar de caras que cobrem passe, que façam um máximo de funções possível, cobrindo na marcação contra um, fazendo blitz quando necessário, parando corrida, cobrindo tight end, cobrindo zona, fazendo tudo. Ele quer o canivete suíço no cara, né? É um pouco, assim, a gente vê como o nickel no Kyler Gordon. Ele consegue fazer a cobertura no mano a mano, falhou um pouco no ano passado porque teve lesão, mas ele consegue fazer cobertura no mano a mano, ele consegue fazer blitz, ele ajuda no jogo terrestre. Então, assim, você tem um canivete suíço no cara. Então, esse é o perfil que eu acho que ele vai propor, né, nas escolhas dele de draft desse ano, né, porque a gente já está vendo que parece que o Kobe Bryant é esse cara que consegue fazer um pouquinho dos dois, né, se eu não estou equivocado aqui. Mas eu ainda não entrei no estudo dos safeties. Fiz a postagem, dei uma olhada mais na linha defensiva, vou me aprofundar mais aí nos safeties. Mas o que você acha desses safeties, hein? Então, cara, o McNeil-Warren, ele entra nesse sentido que você falou, sabe? Ele é um cara que pode jogar ali de níquel, é um cara que é muito bom em marcação individual. Ele, quando cobre lá no fundo do campo, ele tem o mesmo problema do Tillman, do Dallin Tillman, né, de Oregon. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas os dois têm o mesmo problema, que é olho muito no quarterback. Eles não olham as ameaças, eles ficam parados e para onde o quarterback está apontado, né, se ele está apontado para a direita ou para a esquerda, eles vão lá e se movimentam em relação a isso. Então você pode ser muito bem manipulado. A gente sabe que uma coisa é jogar no college, né? Óbvio, você tem times fortes, você tem o High State, você tem Indiana, que foi a campeã nacional, você tem a equipe de Alabama, que é uma equipe muito forte, você tem LSU, que deu uma caída na última temporada, mas ainda assim tem jogadores experientes, mas você também tem times muito fracos, né? E Toledo enfrentou times fraquíssimos. Eu não estou desmerecendo o Warren, sabe? O McNeil Warren. Só que alto lá. Uma coisa é você enfrentar times da primeira prateleira, a outra são times da segunda, terceira prateleira, que era o adversário de Toledo, né? E aí, cara, ele se destacava muito por isso. Mas é aquilo que eu falei, quando você bate o olho, você vê a técnica de um cara que pode ser colocado ali exatamente nessa nova função de níquel que a gente vê hoje, né? Que são os níquels, que são quase uns híbridos entre o safety, um corner e também um linebacker. Antigamente o níquel era um híbrido entre um safety e um linebacker, né? Só que hoje você também tem a questão do corner, ele precisa ser tão rápido quanto o corner, precisa saber Sim. marcar tão bem quanto o corner, né? Precisa ter um instinto de um safety, porque ele precisa cobrir o fundo do campo, ele precisa fazer essas alterações, porque rola um motion o tempo inteiro, então uma hora você tá ali, aí você precisa espelhar a jogada, porque o motion é exatamente para te quebrar, então você precisa saber como cobrir o fundo do campo, e você também precisa ter um instinto de um linebacker de parada de corrida, e ser um tacleador como um linebacker, né? E é por isso que, por exemplo, o Emanuori é um cara que se destacou muito. O Suristil, do Commanders, né? É um cara que foi draftado pelo Commanders, ele era de Michigan, e o cara já foi considerado já um dos melhores níqueis da liga, né? Então, assim, você precisa ter esse cara que tem essa capacidade. E o Warren é esse cara. Ele consegue trabalhar de níquel hoje de uma maneira muito tranquila. É um cara que marca muito bem individualmente, é um cara que tem um tackle relativamente bom, perde alguns tackles, mas isso a gente pode trabalhar tranquilamente nos treinos. É um cara que tem uma noção, ainda assim, precisa melhorar bastante, mas tem uma noção que pode cobrir um fundo do campo, né? Como eu disse, tem que identificar ameaças, não pode ser o cara que tem que ficar só olhando o quarterback, porque vai ser manipulado. Ele encaixa. O Tiedemann, cara, ele é um cara que é mais de fundo de campo. Ele é aquele cara que é o ball hawk nato, aquele cara que vai fazer leitura também em relação ao quarterback, ele é o cara que cobre lateral, mas, contudo, porém, entretanto,
é um cara que pode ser colocado para cobrir zonas curtas também. Isso aconteceu algumas vezes em Oregon, tá? Algumas vezes rolou uma rotação onde ele tinha que ir ali cobrir o espaço curto. O problema é que em marcação individual ele peca demais. Ele é aquele cara que começa a marcar individualmente, só que ao invés de ele continuar olhando para o recebedor, ele olha para o quarterback, sabe? Ele tá aqui, deu o topo da rota, a gente chama de topo da rota, que é quando o cara faz a quebrada, né? Quando o recebedor ele quebra, ele tá aqui, e aí ele faz isso. E aí começa a olhar pro quarterback. E aí ele, às vezes, perde o recebedor. Então, assim, é um cara que tem esses problemas. E marcação individual, óbvio, você pode olhar o quarterback, mas você tem que estar muito bem tecnicamente em relação a isso. Senão você é queimado. Senão você vai tomar passe. E aí já era. Então, assim, as duas escolhas fazem sentido, mas é aquilo que eu falei. Depende do que você quer. Você quer um cara que vai jogar pro bots ou você quer um cara de fundo de campo? O McNeil é o cara que vai jogar ali próximo do bots, é o cara que vai ser o níquel, vai ser o cara que vai entrar em blitz, é o cara que vai marcar a tarend, é o cara que vai marcar slot e tá suave. O Tillman é o cara que vai marcar fundo do campo, é o cara que vai cobrir zona, é o cara que vai ser o safety de meio de campo, que vai cobrir às vezes a lateral, mas é o cara que vai tirar um pouquinho dessa polivalência. Pode ser que ele seja treinado, tá tudo certo. Isso acontece e ótimo. Mas hoje, falando hoje desses caras saindo do college, você tem dois tipos de safeties um pouco diferentes.